Oi, pessoal, tudo bem? Vamos estar falando agora sobre o TCC, tá bom? Esse é, acho que um dos módulos mais aguardados. Lembrando que aqui, nesse módulo, eu vou estar trazendo como que é a estrutura da monografia, tá bom? É uma forma mais geral, como a gente sabe, está diferenciando os outros textos, né? Mas vai ter outros tópicos, né? Que vão destrinchar cada pedacinho do TCC, beleza? Bom, o que é então o TCC, né? O TCC, ele é obrigatório para quando você está terminando o seu curso de graduação, pós-graduação também. É, e aí você precisa apresentar um trabalho, né? Esse trabalho ele pode ser um artigo, uma monografia, pode ser um trabalho em dupla, pode ser um vídeo, enfim, tem várias formas, mas existe uma forma bastante comum, que é a monografia, que é a mono de um, né, feito por uma pessoa, uma pesquisa feita por uma pessoa, que acaba sendo um tipo de TCC, né? E aí eu trouxe um exemplozinho do que seria a diferença, né? Então, a monografia é uma modalidade ali do TCC, né, que a gente vai estudar um determinado tema. Então, como nós falamos em alguns pontos e nos módulos seguintes, vocês vão ver sobre definição de tema. Então, a gente está falando sobre como que estudar um tema, como escolher um tema, como deixar esse tema bem fechadinho, né? E essa monografia, como outros tipos de textos acadêmicos, elas são definidas ali pela ABNT. Aí eu até trouxe essa estrutura que eu achei assim genial, super fácil de ser entendida. Vou ampliar ela. Que como é que funciona? Essas partes em vermelha são as partes que todo TCC tem que ter, tá bom? Que é a capa, a, a folha de rosto, né, contra a capa, o seu resumo, o resumo em inglês. É até engraçado, porque pelo menos na minha instituição de ensino, ela não pede. Então, assim, é importante você sempre ver, como eu sempre falo aqui, a BNT, ela é um guia, mas ela não é uma regra, né? Então, assim, é sempre bom você verificar com a instituição quais são as regras da instituição, tá bom? Ah, e aí vem o sumário, introdução, desenvolvimento, a conclusão e as referências. Essas são as partes obrigatórias, né? Mas nós temos, no TCC, divide em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, até a introdução da capa, até o sumário aqui, a gente chama de elementos pré-textuais, tá bom? E aí, tendo os obrigatórios, os opcionais, assim, epígrafe, agradecimento, tudo mais. E aí, você tem também, se você usar figuras, se você usar tabelas, ilustrações, você vai precisar, e aí acaba sendo obrigatório, você colocar listas disso que você usou, tá bom? Que você usou no seu trabalho. E os pós-textuais, se você fez algum glossário, apêndice e anexos, né? Lembrando que apêndices são coisas produzidas por você e anexos são coisas extras de outros autores, não sei, ementas, enfim, é bem amplo o que pode ser chamado de apêndice e anexo. Entrevistas, beleza? Mas quando a gente fala da escrita, né, da parte textual ali do TCC, qual é a base? A nossa base, como qualquer todo tipo de pesquisa, que seja um artigo, seja uma monografia, seja um trabalho ali para alguma disciplina, você precisa formar um problema de pesquisa, você precisa ter uma justificativa para essa pesquisa. Em alguns casos, tem as hipóteses, né? São afirmações prévias ali da pesquisa. Você tem que ter objetivo, aí um objetivo geral e 3 a 5 objetivos específicos.
Tem a metodologia, que é como você vai fazer aquele trabalho, o seu desenvolvimento, né? Vai desenvolver a pesquisa e as considerações finais. Lembrando que usou citação, tem referência, claramente. A monografia vai ter citações e referências bibliográficas, tá bom? No final. Portanto, como a gente viu, você viu o tópico de artigo, você percebeu que a estrutura da monografia ela é muito similar do artigo. Né? Todos trabalham essa questão, introdução, desenvolvimento e considerações finais. Tá. Vou ter uma observação aqui, antes de eu falar, que eu vou citar quais são os tipos de pesquisa que você pode fazer na sua monografia, tá bom? E eu vou estar colocando um documento anexado a esse módulo sobre cada um, sobre uma explicação deles, né? Mas até sair o módulo que eu faço só sobre TCC, explicando o passo a passo, tá bom? Quais são os tipos de pesquisa que você pode fazer? Quanto à natureza, aqui totalmente errado, né, o escrito, ela pode ser básica ou aplicada. Quanto aos objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Quanto à abordagem do problema, ela pode ser qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa, que é quando você usa os dois tipos, beleza? Quanto aos procedimentos técnicos, ela pode ser bibliográfica, experimental, documental, de levantamento, né? A gente fala de levantamento bibliográfico e tudo mais. De campo, uma pesquisa de campo, pode ser um estudo de caso, um X post facto, uma pesquisação e uma pesquisa participante. Tá? Então, geralmente, você vai escolher pelo menos dois tipos aí para você estar trabalhando para fazer a sua monografia. Já ainda nos elementos de introdução, né? O que a gente escreve quando está na introdução, né? A gente contextualiza o tema, a gente descreve o problema da pesquisa, apresenta ali os objetivos, a gente descreve quais são as hipóteses, né, se tiver. A gente mostra a justificativa, a importância, a relevância daquela pesquisa, né, sem falar, porque tem pouco escrito sobre o tema. A não ser que seja uma coisa, caramba, é muito difícil ter algo que não tenha nada escrito, né? Então, assim, evite falar que esse é o tipo de justificativa. Eu já caí muito nesse erro, né? Não na minha monografia, mas em alguns trabalhos anteriores, durante a graduação. Então, assim, e ninguém nunca me falou isso. Até pouco tempo, assim, eu vou falar, caraca, achava super justificável, assim, pesquisava, tinha pouco. Gente, isso não é uma justificativa relevante ali para a academia, tá bom? Aí, qual a importância? Aí você também vai explicar a metodologia, né? Como é que você fez aquela pesquisa e contar como está dividido ali o seu trabalho, tá bom? Quais são os capítulos, tudo mais. Lembrando que eu botei aqui da metodologia, né? Mas lembrando que a metodologia ela pode vir separada da introdução, tá bom? Ela pode ter um tópicozinho para ela brilhar sozinha, tá bom? E o que acontece? Quando você usa, por exemplo, vamos dizer que você está fazendo um estudo de caso, e aí você precisa ter um referencial teórico antes de você mostrar a sua metodologia. Então, vem introdução, referencial teórico, aí metodologia, aí vem os resultados, a sua discussão e fechando ali com as suas referências, tá bom?
Então, assim, o modelo da sua monografia vai depender bastante ali do tipo de pesquisa que você vai estar realizando. O desenvolvimento da sua pesquisa, como eu falei, se for uma revisão sistemática, se for... Eu dei um exemplo, né? Quando você usa ali fazer uma pesquisa de caso, estudo de caso, mas tem outros tipos, né? Agora eu vou estar falando, por exemplo, você tem uma revisão de literatura, que é o meu caso, vou mostrar ela mais adiante, você pode ter... não precisa ter a metodologia depois, né? Essa metodologia pode vir na introdução, e você vai pegar os pontos assim, mais importantes, dividi-los para você formar o seu capítulo, tá bom? É importante aí numa boa monografia ter pelo menos ali umas 38 páginas, tá bom? É bom. E aí, durante o desenvolvimento dessa pesquisa, você, de alguma forma, tem que mostrar, apresentar os seus resultados, né? Mostrar a discussão entre os autores que você trouxe, né? E se for uma revisão, como eu falei, sistemática ou integrativa, a gente não precisa ter resultado de discussão, né? Porque durante todo o texto você vai estar trabalhando ali os diálogos entre os autores, né? Porque o trabalho que você se propôs a fazer foi justamente fazer uma revisão bibliográfica, né? Fazer uma leitura dos trabalhos já existentes. Nas considerações finais, você vai trazer se você atingiu os seus objetivos, se você conseguiu atender o seu problema, se essa hipótese foi confirmada ou se foi refutada. Ali você fala, então, o que aconteceu na sua pesquisa, né? Você também pode falar sobre quais foram os principais resultados que você encontrou, né? E você fecha dando o seu ponto de vista, né? E inclui ali você colocar, por exemplo, um tipo de pesquisa futura que pode vir a partir da sua pesquisa, entendeu? Por exemplo, vamos dizer que você trabalhou sobre, no meu caso, de refúgio. E aí você seria interessante pesquisas futuras sobre o impacto da pandemia nos refugiados para crianças ou mulheres, por exemplo. E aí, para fechar ali a parte obrigatória da monografia, entra as referências, né, que é uma lista de todos os autores que você usou, todos os documentos, em ordem alfabética. Beleza? E sempre ali tentando usar o ABNT como referência e como... ou então, pelo menos, ali da sua instituição. Vou mostrar para vocês, rapidinho aqui, a minha. Você vê, ó, a minha aqui no cantinho. Gente, como eu tô brigando aqui com a aluna. A minha aqui no cantinho tem 45 páginas, então é um número ok. Capinha, contracapa, agradecimento, epígrafe, resumo, lista de figuras, lista de quadros, sumário, veio minha introdução, né? Aqui só foi a parte que eu estava ajeitando para enviar, né? Hipótese, metodologia, justificativa, objetivo, tudo aqui na introdução. Você vê que fica até um texto longo, assim, porque é bastante informação e é uma parte bem geral da escrita, né? E aí eu só tive 2 capítulos, não fazia sentido para a gente fazer 3 capítulos ou mais, então isso também fica muito à mercê da sua pesquisa. O meu foi uma pesquisa que chama uma revisão bibliográfica e documental, né? Então, eu pesquisei sobre
em artigos, em documentos. Então, eu trabalhei com diversos autores, né? E fui colocando, por exemplo, meu capítulo 1, eu falava sobre o panorama do refúgio, né? E aí foi importante falar sobre o que é um imigrante, o que é um refugiado, né? Pegar aí conceitos mesmo, né? Nas ciências humanas, a gente usa bastante a citação direta, porque a gente não pode colocar um conceito, a ideia de um autor, sem conceitualizar, sem citar ele corretamente, né? Então, a gente acaba usando bastante, até mesmo essa citação recuada que, nas ciências exatas, quando você está fazendo uma pesquisa de estudo, um estudo de caso, pesquisação, os orientadores não gostam muito, né? Você não usa muito. Você usa, pesquisei sobre a lei de refúgio no Brasil, fiz uma análise documental ali. Claro que eu não aprofundei sobre por que a lei de refúgio no Brasil pode ser um TCC em si, né? Então, você tem que ficar bem atento no qual é o objetivo do seu trabalho. Falei sobre... Aí pesquisei como estavam sendo os refugiados do Brasil, alguns dados. Então, minha pesquisa ela foi qualitativa e quantitativa. Então, eu trabalhei com a qualidade, né? Mas também com números. Então, aqui, dados, né? Mais alguns dados. E explicando sobre algumas instituições. Até eu chegar no segundo capítulo, que eu falei sobre Covid-19 e o refúgio, todos fazendo uma análise de vários autores, tá bom? Revisão, tudo uma revisão bibliográfica, documental, dados quantitativos, beleza? Dados quantitativos, comparações, considerações finais. Interessante, ó, considerações finais e introdução. Na minha instituição, a gente não numera, tá bom? Não numera. Não tem tipo 1, 2, 3, beleza? Referências. Com recuo à esquerda, espaçamento simples. Vamos falar em formatação. E fechei. O meu não teve pós-textuais, não tive apêndice, não tive nada do tipo. Beleza? Então, eu vejo vocês aí no próximo tópico, módulo, na verdade, que vai ser sobre definição de tema de pesquisa, tá bom? Até lá, gente. Tchau, tchau.